Companheiras e companheiros de luta, saudações. Vamos a mais um Dois Dedos de Prosa em nosso canal Militância Atenta. Falamos sobre a primeira importante divisão de classes no mundo, uma sociedade onde proprietários de escravos, além de serem donos de pessoas, possuíam todos os meios de produção da época, a terra e os implementos agrícolas. Vamos hoje analisar como a divisão de classes ocorreu no Brasil. Bom, antes mesmo da escravidão dos negros, já havia no Brasil uma rígida divisão de classes, implantada há cerca de apenas 34 anos após a descoberta do Brasil, em 1500. Eram as capitanias hereditárias. O rei de Portugal, Dom João VI, dono das terras do Brasil, dividiu o território brasileiro em 15 lotes e encarregou 12 dos seus nobres e alguns prósperos comerciantes de administrarem as terras recebidas. Portanto, pode-se dizer que já começamos com uma oficial divisão de classes desde o início da colonização. Bem, a história conta friamente que naquele momento a América Portuguesa teve sua primeira divisão territorial e administrativa. Nas entrelinhas, porém, vemos claramente que não foi apenas a primeira divisão territorial e administrativa, mas também a primeira oficial divisão de classes ocorrida no Brasil. Já começamos assim, nobres e plebeus. O processo de colonização trouxe também homens livres, além de simples empregados. Homens que sabiam manejar a terra, que sabiam confeccionar utensílios e utilidades, marceneiros, cuidadores de cavalo, entre outros, mas que trabalhavam conforme a necessidade dos donatários das capitanias, por permissão deles, ocupando terras cedidas por eles. Na realidade, era um tipo de servidão, disfarçado de obediência legal. Proprietários e não proprietários de terra. Uma indiscutível divisão de classes. Bem, as mazelas e os descaminhos do início do desenvolvimento econômico e social do Brasil não pararam por aí. O primeiro navio negreiro aportou em Salvador em 1535. Portanto, a primeira divisão de classes oficial no Brasil, em 1534, confunde-se historicamente com o início da escravidão dos negros africanos. O negro escravo no Brasil ocupava, portanto, um lugar social abaixo dos de baixo, sendo considerado legalmente um bem móvel, como cavalos e bois. Durou pouco essa forma administrativa, pois cerca de 14 anos depois, o rei criou um governo geral, e nada, porém, alterando a divisão entre classes, proprietários de terra e seus escravos, e não proprietários de terra. Desde então, as terras têm donos e cercas. Mas como garantir essa situação de opressão e exploração? Para isso é que existe um Estado, suas leis e seus agentes, conforme veremos mais adiante. A propósito, recentemente o sociólogo, professor universitário e pesquisador Gessé Souza demonstrou em seus livros que o racismo e a exploração de classe no Brasil permanece até hoje como consequência da primeira divisão de classes, fato ocorrido há 485 anos atrás. Recomendo leitura. Para a classe trabalhadora, principalmente para os negros, é isso que tem que ser questionado, debatido e enfrentado politicamente e mudado definitivamente. Cordiais saudações a todas e a todos.